Na hora da entrevista do dia, com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as movimentações do PSDB para as eleições agora de 2022. Eu converso com o ex-senador e atual suplente José Aníbal, do PSDB. Senador, boa noite. Boa noite. Prazer falar com você e com os telespectadores da Gazeta. Bem, senador, há uma nítida divisão no PSDB. Na semana passada nós tivemos até notícias de que o governador João Dória poderia desistir de se candidatar e permanecer no Palácio dos Bandeirantes, o que poderia atrapalhar a candidatura de Rodrigo Garcia ao governo do estado de São Paulo. Depois veio uma carta da direção do PSDB reafirmando o que foi decidido nas prévias, que ele era o candidato, e aí ele acabou saindo do governo do estado de São Paulo, e na semana que vem deve começar a campanha em todo o país. Agora, ao mesmo tempo, Eduardo Leite também deixou o governo do Rio Grande do Sul, permaneceu no PSDB como o senhor defendia e tem falado com outros candidatos também, com Simone Tebet, com o Moro, que desistiu em princípio da candidatura. Como é que fica o PSDB nesse processo? Espero que fique bem. Nós tivemos um candidato indicado nas prévias, o ex-governador de São Paulo, Dória, mas depois de 4 meses das prévias, o governador não conseguiu mexer em nada na sua intenção de voto. Cresceu a rejeição a ele. A intenção de voto ficou travada em 2%. Isso é um fato. Agora, nós temos aquele que ficou em segundo lugar, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Eduardo Leite tem recebido muitos apoios dentro do partido, inclusive muita gente que não o apoiou nas prévias. Ele teve uma manifestação de praticamente de todos os ex-presidentes do partido e do atual presidente, da maioria dos deputados federais, da maioria dos senadores, dos candidatos a governador, que gostariam de vê-lo nesse movimento, nesse procedimento de busca de um candidato competitivo nas eleições presidenciais por parte daquilo que se chama hoje um centro democrático. E não é possível, então, impedir, ainda que o presidente do partido tenha feito uma carta na quinta-feira, dizendo que o Dória, reafirmando que ele foi o candidato indicado nas prévias, no dia seguinte ele disse, olha, isso de qualquer maneira, uma carta não passa por cima dos fatos. E os fatos apontam que o ex-governador Eduardo Leite tem uma presença no partido e um apoiamento grande. Nada pode impedi-lo de colocar o seu nome e de andar pelo Brasil, de conversar com as pessoas, com a sociedade, com as lideranças políticas, sociais, empresariais, e é o que ele vai fazer. Então vamos ter um procedimento aí durante 2, 3 meses de conversa, de diálogo, e as pesquisas e a capacidade de agregar, de somar apoios, de crescer, de reduzir as rejeições, vão indicar qual o melhor nome para o PSDB dentro desse contexto de uma coligação entre outros partidos e o PSDB. Agora, essa movimentação toda tem um custo, não é? Dória vai contar com os recursos do partido, que depois serão abatidos do fundo eleitoral. Agora, Eduardo Leite não vai contar com esse suporte. Olha, o Eduardo Leite pode contar com algum recurso, nada impede, Isso é uma deliberação da executiva e do presidente do partido. O tesoureiro disse hoje que não, Que ele não vai liberar recursos para essa movimentação de Eduardo Leite. Quem fala pelo partido é o presidente do partido, não é o tesoureiro. O presidente do partido é que presta contas à executiva dos seus atos, E certamente ele vai fazer a melhor decisão. De qualquer maneira, isso é uma conversa que não corresponde ao tamanho do desafio que o Brasil enfrenta, Encontrar um candidato a presidente da República que reduz esse grau de polarização, de conflito, de ódio, às vezes, que está existindo hoje, que não pode continuar existindo. A condição básica do país sair desse buraco que nós nos encontramos é parar de cavar o buraco, e para parar de cavar o buraco tem que juntar, tem que fazer convergir a maioria dos brasileiros, representados por uma liderança política, ter a condição de trabalhar um programa de governo para os próximos 4 anos, a partir do ano que vem, que nos tire dos buracos, que passa a fazer... A população brasileira hoje, e você conhece isso muito bem, Denise, é uma população empobrecida, uma população sem renda, sem emprego.
A pandemia mostrou que o país é um país brutalmente desigual. Você tem gente que é muito bem acobertada pelo aparelho do Estado, muito beneficiada, e tem a grande maioria da população que não. As políticas públicas não chegam até eles. Então, esse é o tamanho do desafio. Não é esse negócio, vai ter o recurso disso, daquilo. Política não é dinheiro. Dinheiro é importante, recurso é necessário para as pessoas se movimentarem, viajarem, ter assessoria de imprensa. Mas, pelo amor de Deus, política é, sobretudo, a capacidade de dialogar com a sociedade, entender o que a sociedade almeja, deseja e oferecer soluções viáveis, não demagógicas e mentirosas. Soluções que realmente poderão ser implementadas desde que o presidente consiga construir uma maioria parlamentar que não seja com base em moeda, mas com base em propósito. Agora, a convenção do PSDB poderia cancelar o que foi decidido nas prévias e lançar um outro candidato, porque, por enquanto, Dória é pré-candidato pelo PSDB à presidência. E se fala também de uma ligação com outros partidos, como Cidadania, como o MDB, para fortalecer o que seria a terceira via. Esse é o caminho. A escolha da convenção do PSDB passa também por esse entendimento mais geral com outros partidos? Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém pode agir sozinho nesse processo, nem partidos. Você vê que todos buscam coligações, todos buscam entendimentos, né? Todos buscam caminhos para agregar. A agregação partidária, política partidária é importante. A agregação mais importante é a agregação da população. A população se sentir representada. Não adianta eu ter vários partidos coligados comigo se a população não se identifica com aquilo que nós estamos propondo, né? A convenção, como você disse bem, convenção é o momento que o partido define quem são os candidatos, a presidente, governador, vice-governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Ela vai acontecer na segunda quinzena de julho, primeira quinzena de agosto. A convenção é absolutamente soberana. Ela decide e o que ela decidir não cabe questionamento, né? A não ser que alguém resolva mudar, deixar de ser candidato, etc. Mas aí renúncia, questão que não tem que ser discutida, é ato pessoal, e, enfim. Agora, o importante é que até lá a gente faça um trabalho de exposição dos pré-candidatos que estão aí. Tem a Simone, tem o Dória, tem o Eduardo Leite, tem o próprio Bivar, que pensa em ser, enfim, tem o Moro, que também disse que não renunciou a nada, embora tenha mudado de partido, e é tempo de começar a ser entrevistado, a ser percebido como alguém que quer conversar sobre o país, não sobre a rinha política. A disputa política, ela tem o seu tempo, ela segue, mas ela não pode inviabilizar o caminho que é urgente e necessário, o diálogo com a sociedade, com as forças políticas, sociais, econômicas, enfim, saber o que o Brasil efetivamente quer. Agora foi uma grande aposta de Eduardo Leite, né? Porque ele deixou o governo do Rio Grande do Sul, onde ele teria chances de reeleição, onde ele estava indo bem, e agora ele não tem nenhum cargo e, em princípio, ele busca esse espaço agora, né? Pois é, você vê que claramente a atitude dele não tem uma motivação pessoal. Se ele estivesse pensando apenas em manter-se na política com um cargo, com um mandato de qualquer natureza, executivo ou legislativo, ele ou teria ficado no governo do Rio Grande do Sul e disputado a reeleição, coisa que ele disse que não faria. Foi uma condição até para ele poder fazer as boas reformas previdenciária e administrativa que ele fez, que tiraram o Rio Grande do Sul do buraco. Voltou a pagar salários em dia, o 13º também, e, sobretudo, voltou a investir. E a avaliação dele é muito positiva. Ele poderia ter sido também candidato a senador ou a deputado federal. Aliás, ainda pode, mas ele está colocando o seu nome numa perspectiva nacional, com um forte apoio dentro do partido. Perfeito. Ouvimos o senador suplente do PSDB, José Aníbal. Muito obrigada, senador. Uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos os seus telespectadores. Com você.